Olá, amigos do Instituto da Informação. Bem-vindo de volta à nossa aula de hoje. Nós vamos explicar para vocês o que é a era da informação. Nós estamos convertendo em áudio diretamente da informação, tiramos do Wikipedia sobre a era da informação. O importante é criar conteúdos em que muitas vezes a pessoa não tem tempo de ler, então nós transformamos em áudio e vídeo para facilitar o acesso à informação. E hoje vamos falar sobre a era da informação. A era da informação, também conhecida como era digital ou era tecnológica, é o nome dado ao período que vem após a era industrial, mais especificamente após a década de 1980. Embora suas bases tenham começado no princípio do século XX e particularmente na década de 1970, com invenções tais como o microprocessador, a rede de computadores, a fibra ótica e o computador pessoal. A transição da era industrial para a era da informação. A passagem de uma era importante para outra não acontece do dia para a noite. A transição se dá a partir da sucessão de uma série de fatos que vão modificando a sociedade. Para mostrar essa mudança, vamos analisar o crescimento e a queda dos operários. A classe trabalhista que mais caracterizou a era industrial. Entender esse processo de ascensão e queda dos operários é compreender a transição dessas duas eras, a industrial para a da informação. Voltemos um pouco no tempo para entender o movimento social mais transformador do século XX. Antes da Primeira Guerra Mundial, os agricultores eram o maior grupo isolado em todos os países, seguindo pelos empregados domésticos, serviços. Só para se ter uma ideia da quantidade do segundo colocado, os serviços domésticos, nos censos praticados no Ocidente no início do século XX, uma pessoa que tivesse apenas 3 desses serviçais em casa era classificada como classe média baixa. Como esses dois grupos não possuíam a capacidade de se organizar, eles fizeram pouco alarde histórico e passaram quase despercebidos ao longo dos anos. Os agricultores dessa época organizaram apenas 2 revoltas realmente expressivas: a rebelião de Taiping em meados do século XIX e a Guerra dos Boxers no seu final. As duas aconteceram na China, porém pouco se fez no resto do mundo. Já os empregados domésticos nunca apareceram em uma passeata pública de sua classe. Esses dois grupos foram desprezados por Karl Marx, nascido em 1818 e morreu em 1883, em seu estudo O Capital. Contrariando o que este autor previu décadas antes, em 1900, eles não haviam se tornado maioria na sociedade. Portanto, não conseguiram subjugar os capitalistas somente pelo número. A força desse grupo cresceu na medida em que aumentava a sua organização. Eles foram a primeira classe na história que podia se organizar e, mais importante que isso, permanecer unida por bastante tempo. George Sorel, nascido em 1847, morreu em 1922, o escritor mais radical do período anterior à Primeira Guerra, era o ex-marxista e revolucionário sindicalista, lhes atribui grande importância quando afirmou que os proletários iriam tomar o poder através de uma greve geral e com muita violência. Esse autor foi usado pelos ditadores Stalin, Hitler, Mussolini e mais tardiamente por Mao, o Mao Tse-tung na China, para gerar guerras. Os operários de 1913 não possuíam quase nenhum benefício e 50 anos depois era o maior grupo isolado de todos os países desenvolvidos com vantagens trabalhistas, que iam desde a segurança do emprego até a assistência de saúde e educação. Os seus sindicatos se tornaram forças políticas no mundo todo. Esse crescimento ocorreu a partir da migração dos camponeses e funcionários domésticos para a indústria. De forma alguma isso foi imposto. Eles viam na dedicação a essa nova ocupação mais vantagem do que em seus antigos ofícios. Começamos pela análise de que as primeiras fábricas eram de fato usinas satânicas, do grande poema do William Blake, nascido em 1752 e 1827, alguém que viveu essa era da industrialização. Mas o campo não era a terra verde e agradável da Inglaterra do qual o poema recitava. Na verdade, era um cortiço ainda mais inóspito. O que comprova isso é que a mortalidade infantil caiu drasticamente com o êxodo rural.
e com a consequente preocupação em manter as pestes longe das cidades. Outro ponto que favoreceu o crescimento dos operários foi o fato de que, realmente, eles viviam na miséria e eram explorados, mas viviam melhor do que nas fazendas e casas de família, onde eram ainda mais maltratados. Os proletários também tinham tempo definido para trabalhar, o que restava para fazer o seu lazer e o tempo fazer o que ele bem entendesse. Isso não acontecia com os que trabalhavam no campo ou em casas familiares, em que toda hora poderiam ser solicitados. Para os agricultores e empregados domésticos, o trabalho na indústria era uma oportunidade. De fato, a primeira que lhes havia dado para melhorar de vida sem precisar emigrar. A qualidade de vida aumentava a cada geração, e isso estimulava ainda mais a migração. Durante o século XIX, a produtividade dessa classe aumentou cerca de 4% ao ano, o que gerou praticamente todos os ganhos dessa época. Boa parte desse resultado foi nas mãos dos próprios trabalhadores, que multiplicaram seu salário cerca de 25 vezes e reduziram quase pela metade as horas trabalhadas de trabalho. Portanto, havia razões de sobra para que a ascensão do trabalhador industrial fosse pacífica e não violenta como previra Marx. A queda dessa expressiva classe vem acontecendo rapidamente desde o final da Segunda Guerra Mundial. O trabalhador industrial tradicional tem sido substituído por um tipo de trabalhador que Peter Drucker chamou em seu livro Landmarkers of Tomorrow, de 1959, de trabalhador do conhecimento. Este funcionário é uma pessoa que alia o trabalho manual com o teórico. São exemplos dessa classe técnicos de raio-x, fisioterapeutas, anestesistas, técnicos de computadores e etc. Esse é o grupo de trabalho que mais rapidamente cresce no mundo. No presente momento, 75% da riqueza mundial é gerada por trabalhadores dessa natureza. Em contraste com o mesmo número em 1975, esse mesmo grupo de trabalhadores do conhecimento representavam apenas 25% das riquezas produzidas mundialmente. Quando foi o início da era da informação? Nós podemos dizer que o início da era da informação podemos basear em dois estudiosos que determinam uma data exata e o motivo do início dessa transição. Peter Drucker, renomado consultor de empresas e autor de dezenas de livros sobre o assunto, foi a primeira pessoa a chamar o momento que estamos vivendo de Era da Informação. É dele também o livro Administração em Tempos de Grandes Mudanças, que expõe claramente esse novo paradigma social. Este livro demonstra que podemos determinar o início da Era da Informação a partir da atitude dos soldados americanos que, após voltar da Segunda Guerra Mundial, tinham como uma das principais exigências as suas colocações imediatas em alguma universidade. Hoje isso pode parecer óbvio, mas na época foi muito marcante, visto que aqueles que voltavam da Primeira Guerra aspiravam apenas por um emprego seguro. Neste momento, por volta de 1946, o conhecimento já estava sendo mais valorizado do que o trabalho simplesmente operacional. O sociólogo americano Daniel Bell, nasceu nos Estados Unidos em 1919, determina que a área da informação tem seu marco primordial uma década depois, em 1956, quando o número de colarinhos brancos ultrapassou o de operários no seu país. Ao perceber isso, ele advertiu: que poder operário que nada, a sociedade caminha em direção à predominância do setor de serviços. Ou seja, o poder direcionava-se àqueles que possuíam algum tipo de conhecimento que interessava a outros. Concluindo sobre a era da informação, vivemos realmente um momento de muitas transformações. Não há como negar que estamos em uma outra era. O trabalho atual se parece muito pouco com a forma mecânica adotada na era industrial. Tanto o comércio quanto as comunicações se caracterizam por ser extremamente dinâmicas. Cada vez mais, o conhecimento é valorizado. Podemos prever o acúmulo de informações. Muito em breve, terá o mesmo valor que o acúmulo de patrimônio há pouco tempo. Passou-se a dar valor ao homem num todo, não somente à capacidade física que ele possui.
Quais são as tendências na era da informação? Algumas tendências já podem ser determinadas. O primeiro que podemos numerar é o aprendizado contínuo se torna imprescindível. Aprender como aprender é a mais importante lição que podemos desenvolver em nossos dias. O outro ponto é, você precisa se especializar, unindo um conhecimento teórico ao pragmático. Quando os agricultores e funcionários domésticos passaram a trabalhar na indústria, eles não precisavam de nenhum conhecimento específico. Afinal, apertar parafusos era mais simples que as atividades que eles já tinham. Hoje, o operário que queira migrar para o trabalho do conhecimento necessita adquirir um tipo de informação específica que lhe valha seu salário. Cada vez mais, as instituições de ensino devem deixar de lado o conhecimento por si só e ensinar aquilo que poderá ser aplicado no campo de trabalho que a pessoa deseja atuar. Um outro ponto é que as empresas devem esquecer a premissa de conquistar resultados com baixos salários. É uma crença generalizada, em especial por parte dos líderes sindicais, é que a queda do trabalhador industrial nos países desenvolvidos deveu-se totalmente à passagem da produção para o exterior, para países de abundância de mão de obra barata. Isso não é verdade. Para exemplificar, nos anos 90, uma parte insignificante dos bens manufaturados importados pelos Estados Unidos foi produzido no exterior, devido aos baixos custos de mão de obra. Enquanto o total de importação em 1990 representou cerca de 12% de renda bruta americana, as importações de países com baixos salários representavam menos de 3% e apenas 1,5% eram manufaturados. Isso não explica porque esse país tinha 30 a 35% dos empregos nessa área e hoje tem apenas 15 a 18%. Além do mais, a principal concorrência para a manufatura americana vem de automóveis, aço e máquinas que vêm do Japão e Alemanha, países que têm salários até mais altos que os americanos. A vantagem hoje está na boa aplicação do conhecimento. A Alemanha e o Japão têm ganhado a concorrência dos Estados Unidos, pois estão sabendo aplicar melhor conhecimento nesses setores de que seus concorrentes. Vendo isso ocorrer nos processos como o just-in-time e o toyotismo, que tornam a produção mais eficaz, reduzindo o custo da produção. Nesses processos há uma enorme troca de informações entre os trabalhadores e essa metodologia tem como premissa o aperfeiçoamento contínuo. O aprendizado contínuo que é característica da área da informação. O toyotismo mostra nitidamente a diferença entre a industrial, que tinha o modelo fordista, e o atual. Antigamente, não havia aprimoramento da base para o topo. Os gerentes não aprendiam como os seus subordinados. Apenas lhes davam ordens. As orientações vinham de cima e os funcionários as seguiam. No modelo atual, o conhecimento técnico, além de ser imprescindível, recebe estímulo ao desenvolvimento, aprimorando-se sempre e tornando-se o processo cada vez melhor. O poder está na mão das pessoas com conhecimento. Mais uma premissa de Marx que não se concretizou é a de que o operário não possui e nem poderá possuir as ferramentas de produção, portanto, ele é alienado, e o capitalismo sempre o dominará. Hoje, as ferramentas são os conhecimentos que cada trabalhador especializado possui. O conhecimento não possui mais uma escala de valores. Cada situação precisará de um tipo de know-how específico, um conhecimento pontual. Se o paciente chega ao hospital com uma unha encravada, de nada adianta o neurocirurgião atendê-lo. Embora esse médico tenha estudado mais de 15 anos sua especialidade, naquele momento seu conhecimento não tem valor algum. Quem deve fazer o trabalho é a pessoa que tem aquele tipo de habilidade. Essas ferramentas estão acessíveis a todos. Nunca foi tão barato obter informações e, ao mesmo tempo, numa época, as atribui tanto valor. De nada adianta uma linda sala de cirurgia se o profissional é mal pago e não possui o conhecimento suficiente a ponto de fazer a operação de qualquer jeito. Hoje, as empresas dependem muito mais do funcionário do que estes delas. O maior valor agregado das companhias está na cabeça de seus colaboradores. O mau desempenho não pode ser atribuído a fatores como a pobreza ou conspirações comerciais. Ele só pode vir de ignorância na aplicação do conhecimento.
A era da informação está sendo mais do que uma mudança social. Ela é uma mudança na condição humana. Na nossa época, quantidade de esforço não significa mais resultado. Trabalhar mais hora não necessariamente você terá mais dinheiro na era do conhecimento e da informação. Mãos calejadas não são mais sinônimo de trabalho honesto. Será a capacidade criativa e pensante que sempre nos diferenciou dos demais animais, que determinará o sucesso das pessoas na economia mundial. Quais serão os novos compromissos da sociedade? O que ela vai significar e para onde rumará nosso trabalho? Não temos como saber. O que podemos afirmar com certeza é que serão diferentes cada vez mais. Também poderíamos chamado de sociedade pós-industrial. No contexto evolução sociocultural, é o nome proposto para uma economia que passou por uma série de mudanças específicas. Após o processo de industrialização, o conceito foi introduzido pelo sociólogo e professor emérito na Universidade Harvard Daniel Bell em sua obra The Coming of Post-Industry Society, A Venture in the Social Forecasting, de 1973. Tais sociedades são frequentemente marcadas por um rápido crescimento do setor de serviços em oposição ao manufaturado, um rápido aumento da tecnologia de informação, frequentemente levado ao termo de era da informação. E conhecimento e criatividade tornaram-se as matérias cruciais dessa nova economia. O surgimento dos métodos de racionalização do trabalho com base nos princípios da administração científica, dito por Taylor em 1911, caracterizado pelo paradigma taylorista, fordista de organização de trabalho, estruturado, tendo em base técnica da produção os processos mecanizados, característica da era industrial. Verificando-se o esgotamento desses paradigmas devido ao desenvolvimento dos princípios de organização da produção da microeletrônica. A sociedade pós-industrial, formada por 3 esferas distintas, a social, a política e a cultural, dito por Bell em 1973, onde o axial principal é a tecnologia, tem como principal atividade o processamento de informação com base nas telecomunicações e computação, e tem como princípio valor conhecimento, em contraponto com o valor. Trabalho da era industrial não mais faz sentido. Nós somos treinados, trabalhamos no mundo industrial, pensamos com o cérebro do mundo industrial, mas nós já estamos com o pé na informação. A centralidade do conhecimento teórico, assim como as inovações tecnológicas e expansão do setor dos serviços do trabalho, torna o trabalho intelectual mais frequente e importante que a simples execução de tarefas. Estas mudanças profundas na organização do trabalho originam mudanças estruturais profundas na cultura, política e economia de uma sociedade, segundo Toffler em 1973. Este vídeo foi baseado no Wikipedia, e a bibliografia que nós lemos também foi trabalhada em cima do livro Trabalho, Cultura e Contemporânea, do Conhecer e Saber, Marisa Nogueira Ramos. Revolução, a era da pós-industrial, a sociedade do conhecimento e a educação para pensar, Elian Alabi Lutz. Muito obrigado, até a